Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motorista assassinado a tiros no bairro da Muribeca. Ex-presidiário morre baleado no Vasco da Gama. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jordão. Mulheres assassinadas a bala em Igaraçu e Jaboatão dos Paranapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 18 assassinatos no estado, 13 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco foram registrados 54 assassinatos, 36 ocorreram no interior e 18 no Grande Recife. O estudante Isaac da Silva Alves, de 22 anos, residente na Vila Nossa Senhora da Conceição, no sítio dos Pintos, foi assassinado a tiros na segunda travessa do Parque Santa Maria, lá no sítio dos Pintos. Crime praticado por 4 homens que se diziam policiais. De acordo com informações, o estudante, ele vivia no mundo das drogas e não atendia os conselhos do pai. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ronaldo Adriano de Santana, um rapaz de 35 anos, residente na Rua da Juventude, no bairro do Cajá, em Vitória de Santo Antão. Rapaz conhecido pelo apelido de Tuté, foi assassinado com disparo de arma de fogo na residência dele por um só elemento. De acordo com informações, o Ronaldo Tuté, ele teria sido testemunha ocular de uma morte de um tal de Léo Ventola e pode ter sido vítima justamente de uma queima de arquivo. Reinaldo de Lima Araújo, 39 anos de idade. Ele foi assassinado a facadas dentro do carro dele. Ele foi esfaqueado dentro do veículo dele, na BR-408, no Alto da Boa Vista, em Nazaré da Mata, por elemento desconhecido. Levado para o hospital local, Reinaldo foi removido para Recife, para o HR, onde não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Denilson Lopes da Silva, jovem com 20 anos, e a mulher dele, Kaline Francisca de Souza Valério, 22 anos, tiveram a residência deles invadida no sítio Riacho dos Sacos, zona rural de Betânia, no interior do estado, e foram assassinados a bala. Os suspeitos do crime, Flávio Bacilli e um tal de Lío. De acordo com informações, o casal havia brigado com esses caras uns dias antes, no dia 1º, e aí eles podem ter sido assassinados justamente como uma vingança. Os corpos de Denilson Lopes da Silva e da companheira Kaline foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, Alésio Soares Vieira, foi assassinado a facadas e o corpo encontrado despido no sítio Riachão, pertinho da Escola Municipal Raimundo Rodrigues de Melo, em Águas Belas. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Cláudio Rodrigues da Silva, de 34 anos de idade, este foi assassinado a facadas e teve o corpo queimado, pois a casa foi incendiada na rua Oswaldo Vitorino Ferreira, à margem da PS-60, em Camela e Pojuca. E o suspeito do crime, um vizinho dele, é Mauri Antônio da Silva, de 26 anos de idade, que foi preso em flagrante. Erinaldo Barbosa de Oliveira, com 25 anos de idade, conhecido por Nandinho, foi assassinado a tiros em um bar na estrada de Taquaritinga, no bairro Nova Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe. Um só elemento cometeu o crime e o suspeito fugiu de bicicleta. Eles estão sintonizados com a gente aqui na Regional Suelone do Tênis, na Praça do Derby, e o casal do Munguzá. O comissário Claudio e a esposa Dona Estela na 4ª etapa do Rio Senhor Linda. Nos coelhos estão Edna e Expedito, o pai Dito. Os trabalhadores da SEAS, ambulantes, motoristas, comerciantes também, o presidente Gustavo Melo e os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Aziel, seu João Jorge Jadson dos produtos igual lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba, em Casa Amarela, Cleonice, os funcionários do restaurante Pajaraca, no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos, os porteiros Marrom das Meninas e Eduardo, do edifício Pasteur, na Conde da Boa Vista. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de Pau Amarelo. Ele é amigo de Marcel e Terezinha do Caetezu Abreu Lima. Nelson é filho de Dona Marisete, que mora no Jardim Brasil 2.
Ana e o esposo Lininho estão em Tejucupapo, Goiânia. Jerônimo Francisco Freire, de 40 anos de idade, foi assassinado a bala na BR-101 Norte, altura do quilômetro 12, em Goiânia, num crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao IML. O pedreiro José Antônio dos Santos, 60 anos de idade, conhecido por Mimi, foi assassinado a bala em frente à casa do genro dele, na rua Luiz Gonzaga, Paião de 2, no bairro Jardim São Pedro, em Vitória de Santo Antão. 2 homens numa motocicleta Bros preta e branca cometeram crime cujos motivos são ignorados. Edinaldo Pereira de Andrade, 45 anos de idade, e o filho dele, Matheus Henrique da Silva Andrade, 19 anos. Eles foram baleados na rua Professor André Miranda, no bairro Nossa Senhora do Amparo, lá em Vitória, por 4 homens desconhecidos. O pai, Edinaldo, morreu na hora e o filho ferido foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. De acordo com informações da polícia, o crime pode ter ligação com as drogas. O professor Rinaldo de Lima Araújo, 39 anos de idade, esfaqueado à margem da BR-408 em Tracunhaém por um elemento desconhecido. Ele trafegava de uma motocicleta, achou de dar uma carona a um rapaz que estava vindo de Carpina para Tracunhaém. E lá em Tracunhaém, o cara anunciou um assalto e acabou metendo a faca nele. Foi dar carona ao estranho e aí se deu mal. O Rinaldo de Lima Araújo, o professor, foi trazido aqui para Recife, para o HRI, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Um homem sem nenhuma identificação foi encontrado morto carbonizado dentro de um carro Space Fox de placa PGE 8517. O crime aconteceu na PE40, no Engenho Canavieiras, zona rural de Chã de Alegria. O corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o IML, e a polícia está investigando o caso. Motorista assassinado a tiros no bairro da Muribeca. Ex-presidiário morre baleado no Vasco da Gama. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jordão. Mulheres assassinadas a bala em Garaçu e Jaboatão dos Guaranapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Lisboa, o conhecido Touro, está completando 60 anos de idade, é presidente do Vampiro e mora na descida da Macaíba, no Córrego de Papo. Lúcio Cândido dos Anjos é o popular Craúna, ele é treinador de goleiro do time do Vampiro. Craúna está completando 63 anos, mora na rua do Ciné, também no Córrego do Genipapo. Fábio Cartacho, completando hoje 44 anos, mora na rua 16, comunidade de Cafezópolis, na Ibiribeira. A esposa dele vai organizar a festa também, Lico Silvestre, os amigos Tiago Cartacho, Roberta, Sérgio, Renato, Renato Henrique é meio campista do time do Salgueiro, também Nice, Big Flecha e Licão. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os sargentos Eudes Candeias do Nascimento e Levi do Nascimento Tenório, e a pensionista Maria Edna Marques da Silva. Quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o doutor Marco Antônio Cabral Maggi. José Carlos da Silva, de 33 anos de idade, ele estava numa carroça de tração animal pelo sítio Cafofo, zona rural de Capoeira, no Agreste do Estado, quando foi atropelado por um caminhão e morreu na hora. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Romualdo João da Silva, de 34 anos de idade, ele estaria bebendo quando deu um mergulho numa barragem de Serrinha, no sítio Melancia, zona rural de Serra Talhada, e acabou morrendo afogado, e o corpo encaminhado ao IML. Elias Pedro da Silva, 46 anos, residente na Rua 9, no bairro do Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guaranapes. Ele pedalava uma bicicleta e se envolveu num acidente com a motocicleta da Rocan, da PM. Elias Pedro da Silva foi socorrido na emergência do HRI, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Myron Alves de Moura, 18 anos, residente no Alto do Deodato, em Água Fria, foi baleado por elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Vinícius Ribeiro da Silva, residente na Rua C, no bairro João Farias, em Pombos, foi
foi baleado por um elemento desconhecido e trazido para Recife para o HR. Clécio Marques da Silva, de 27 anos, residente em Vicência, foi baleado por um desconhecido. Ele e Luzinaldo José da Silva Andrade, 18 anos. Os dois foram baleados lá em Vicência por um desconhecido e foram trazidos para Recife para o Hospital da Restauração. Motorista assassinado a tiros no bairro da Muribeca. Lucivaldo Florentino dos Santos, um ex-presidiário, ele teve a residência dele invadida na esquina das ruas Vinícius de Moraes e Ariano Suassuna, no assentamento Marielle Anderson, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado a bala. Morto a tiros, a companheira dele estava em casa e ficou em estado de choque. O corpo Lucivaldo Florentino dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ex-presidiário morre baleado no Vasco da Gama. Leonardo Ferreira de Oliveira, com 27 anos de idade, conhecido como Zarolho, residente no Alto Rita Antônio Félix, no bairro de Nova Descoberta. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Vasco da Gama, pertinho do Colégio Pequeno Príncipe, lá no Vasco. Crime praticado por um só elemento que fugiu a pé. De acordo com informações, Leonardo Zarolho, ele já havia tirado cadeia, ou seja, era um ex-presidiário, usuário de drogas, e para manter o vício, cometia furtos na comunidade. Por conta desses delitos, ele era agredido e recentemente também sempre ameaçado de morte. O corpo dele, Zarolho Leonardo Ferreira de Oliveira, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O sargento PM Filho, o bagagem da estância, ele e a neta Duda estão ligados na jornal. No cemitério de Santo Amaro, Everaldo e o DJ Biti. Nunca em Ponta de Pedras e Ana Lolita em carne de vaca. Na hora do Janga, fazendo caminhada e ouvindo a Radional, Reginaldo Maia, aposentado da Prefeitura do Recife. Ainda no Janga está Dona Célia que é mãe dos jogadores de futebol Clécio e Lúcio, ex-Palmeira e ex-Grêmio. Os mestres de capoeira, Mago de Nova Descoberta, Peu de Dois Irmãos e Açougueiro de Afogados. Os policiais rodoviários federais e Afogados, Zito e Josias da Escolinha. Gordurinha da Banana está em frente à farmácia da família, na Pomba Demetério. Zezé Taxista está no bairro do Pina. No Alto Zé Bonifácio estão Marroco, a esposa Lindalva, Tom da Quitanda e também Adelson do Açougue. Ainda na hora do Jangue estão lá Galego do Peixe, Gilberto da Coxinha, Cabeludo da Biritolândia e também o presbítero Damião do Açaí dos Lanches. Zezé, Bill e Dona Tânia, da Avenida Batalha do Tuiuti, em Águas Compridas. Dona Tânia é sogra de Gilson do Depósito, que mora em Pó Amarelo Paulista. Emerson da loja Trocão está no Janga. No Cabo estão ligados na jornal Júlio de Marlene, Paulo André, que é primo de Marquene, e Marquene, que é filho de Dona Terezinha. E Marquene trabalha no Hospital da Restauração. A rapaziada, os alunos da Escola Clotilde de Oliveira, em Casa Amarela, sempre ligados na jornal. Guedes é o Branca de Neves, Goretti, o comissário e professor Natanael Cunha, Marcelo, Orlando Dantas, Maciel, Edeiter Gomes, Josinete Santana, José Manuel, Estenildo, Zé Carlos Ferreirinha, o delegado Altino, Mauria Cândida, Renalva, Betânia, Ruth e Marli, e também os professores Vanderli, Valderli, Marcos Bruno, e os professores de matemática Clóvis e Cineide, todos sintonizados com a gente aqui na jornal. No Procap estão o vigilante Valmir da Macaxeira, Hugo do Ambulatório e Nilda do Laboratório. Vadinho está em Santo Amaro e Oscar Paz Barreto também estão ligados na jornal. Em Abreu Lima, na antiga feira em frente ao Arcomix, estão Clécio e Irmão Cal com lambedor e vitamina de Macaíba. Keituane Cristina dos Santos, de 18 anos de idade, residente na Rua Colorado e Peixinhos, Olinda, deu entrada no HR, vítima de espancamento de autoria e motivos não informados. Wagner do Nascimento Lopes, 33 anos, residente na Rua Ribeirão Vermelho, no Ibura, foi baleado por um desconhecido e socorrido no HR. Gleiciane Batista da Silva, de 23 anos, residente na Rua Barro Vermelho, em Passarinho, Olinda, foi agredida a bala, ninguém informou quem agrediu nem os motivos, e ela foi socorrida no HR. Eduardo Lucas Gomes Ferreira, de 23 anos, residente na Rua Olinda, no bairro da Tabatinga, em Igaraçu, foi agredido a faca por uma pessoa de identidade não informada e foi socorrido no HR. Ângelo Wilson dos Santos, 40 anos, residente no Alto da Bela Vista, em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do HR, vítima de agressão à faca peixeira. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jordão. Silas Tavares de Santana, de 25 anos, residente na Rua Florestal, no Jordão, no Recife. Ele foi assassinado a bala na Rua Flores do Oriente, lá no Jordão, pertinho do Campo do Alto da Jaqueira. Crime praticado por elementos desconhecidos, e ele ainda chegou a ser levado para a Policlínica Ralo Marques, lá no Ibura, de onde o corpo foi removido para o IML. De acordo com informações do pessoal da PM, ele estaria envolvido em roubos e tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Mulheres assassinadas a bala em Igaraçu e Jaboatão dos Guaranapes. O primeiro crime foi por volta das 5 horas da tarde. A vítima, a cobradora de combilotação, Vitória Regina de Oliveira, uma jovem de 20 anos, conhecida por Popa, foi assassinada a tiros à margem da PR-35, no centro em Igaraçu, por um elemento desconhecido que provavelmente... segundo informações, esse crime foi a mando de um traficante que está no presídio de lá. Ele teria mandado assassinar a mulher. De acordo com informações, a vítima, ela seria usuária de drogas e convivia maritalmente com outra mulher, uma tal de Aninha. A polícia segue investigando o caso. A outra mulher morta foi por volta das 8h30 da noite. A catadora de recicláveis, Marta Maria da Silva, de 34 anos de idade. Ela morava na Rua Nova Aliança, no bairro da Muribeca, Rua Jaboatão dos Guaranapes, e foi assassinada com um tiro na cabeça. Ela estava sentada num banco debaixo de uma árvore e foi assassinada por um elemento desconhecido. A polícia segue investigando os dois casos. Pelo menos até agora, nenhuma informação sobre a autoria dos assassinatos. Os corpos das mulheres foram encaminhados ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.